Com a palavra, o general Mourão. Segunda-feira acontece uma coisa, na terça outra, na quarta uma terceira, e a gente não sabe para onde vai. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo e que nós temos que enfrentar. Não podemos fugir disso. Próximo, Ferraz. Então, mais do que nunca, a gente precisa vigiar com muita atenção tudo, porque o mundo está complicado. Grandes corporações desafiando os estados nacionais. Vimos isso aqui no nosso país. As grandes empreiteiras, né, praticamente tomaram conta do Estado. Já me referi ao impacto dos grandes acontecimentos em tempo real. E grande número de atores governamentais que ocupam espaços que seriam do Estado. O interesse público e privado com grande interação e levando a quê? A corrupção. O crime organizado, né? Possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Aí o pessoal alardeando que a Bolsa de Valores atingiu 75 mil pontos. Vamos olhar lá. São 4 grandes empresas que detêm 60% das ações. 2 são banco, Itaú e Bradesco. E as outras 2 são empresas de commodities, Petrobras e a Vale. O resto são pequenas empresas. Fluxo de capitais ilícitos, né? Hoje está havendo uma união mundial para conter isso. A lavagem de dinheiro que ocorre, né? Tivemos há pouco aí aquela dinheirama encontrada lá em Salvador, lá com o nosso amigo, digamos assim, entre aspas, Gedel, né? Que tomava banho com o dinheiro, né? Tal a quantidade de impressões digitais que havia nele. Migrações ilegais. Né? Aqui em Brasília nós não vemos isso muito, mas vão ao Rio de Janeiro, caminhem na orla de Copacabana no final da tarde e vão ouvir línguas africanas, espanholas, haitianos e por aí afora. Conflitos armados, doenças infecciosas, a febre amarela voltou, chikungunya, zika, coisas que nós julgávamos banidas, esgotamento das fontes de energia. E o nosso país tem muita fonte de energia. Olham para a gente com olho grande. Espionagem, a instabilidade dos regimes. Os políticos hoje eles falam o que as pessoas querem ouvir, não têm compromisso com o futuro e vence a eleição o político, o melhor marqueteiro e capaz de reunir e interpretar maior volume de ideias para, digamos assim, enganar a população. Próximo. Contingente de excluídos. E aqui eu quero dizer que excluídos não são pobres. Nós que operamos nas favelas do Rio de Janeiro, na Maré, no Alemão, ali nós vemos a realidade do excluído, é aquele onde o Estado não chega. O Estado não retira o lixo, o Estado não mantém a escola, o Estado não mantém a unidade de pronto atendimento funcionando, o Estado não coloca o saneamento básico, o Estado não dá nada para essas pessoas. Aí quem é que dá? É o traficante. O traficante vende o gás, o traficante vende a internet, o traficante vende a TV a cabo, o traficante bota um médico lá dentro para atender a população. Esses são os excluídos. Os nossos países dependem da exportação de itens primários e de pequeno valor agregado. Então está aqui, ó, nossos principais itens: ferro, petróleo, açúcar, soja, cobre, ouro. Esses são os principais itens de importação. Nada de produtos industrializados. Os grandes compradores, 35% do que se vende da América do Sul compra os Estados Unidos, 27% a China. São os 2 grandes compradores. Próximo. Regimes políticos frágeis. Tá aí, ó, Venezuela com problema, Equador com problema, Bolívia com problema. Insegurança institucional ligada à fragilidade dos regimes. Próximo. Diplomacia paralela, regida por atores não institucionais e com estratégias, em tese, pouco transparentes. Mas nós sabemos que são bem transparentes. Qual é a diplomacia paralela? Está aqui, ó, o Foro de São Paulo, que todos os senhores e as senhoras conhecem muito bem. Mas em algumas plateias que eu compareço, o pessoal desconhece. Está aqui, ó, criado em 1990. Olha quem está aqui, ó.
sentadinho aqui, ó. Amigo lá do nosso, na época ainda, o Fidel Castro. O que o Fidel Castro fez? Quando acabou o ouro de Moscou, ele criou essa organização. Próximo aí, Ferraz. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mais de 100 partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e ao sequestro. Tínhamos as Farc agora vão virar um partido político, e o Movimento de Esquerda Revolucionário Chileno, entre outras. Foro de São Paulo está atuando? Está atuando. Próximo. Aqui, ó. Segundo encontro, 15 de julho. Solidariedade a quem? Lula e a Venezuela. Então, esse pessoal não desiste nunca. Hã? Aquela história, sou brasileiro e não desisto. Aqui, ó, essa turma aí não desiste. Próximo. Aqui temos condições favoráveis à atuação daquela criminalidade transnacional, inteligência dos grandes países, ONGs, grandes empresas e decisões das organizações multilaterais. ONU, OTAN, decisões desses grupos nos influenciam. Somos vulneráveis àquelas ameaças globais e aqui estão os maiores produtores de droga. Bolívia, Peru, Colômbia na cocaína e Paraguai na maconha. E quem é o grande mercado consumidor? O Brasil. Crise política, preciso discorrer da crise política, de todo o esgotamento do modelo implantado a partir da Constituição de 88, que um dos partidos políticos existentes hoje chamou de presidencialismo de cooptação. Preciso discutir da baixa representatividade dos poderes da República. Preciso tratar da forma como nós temos uma proliferação de partidos que não representam a ninguém. Algum dos senhores e as senhoras se sentem representados por algum partido político existente? Está coerente com as ideias que a gente comunga? Então nós precisamos reformar a nossa política, com urgência, para que ela viva com P maiúsculo e não com P minúsculo. A crise psicossocial, a crise de valores da sociedade, Ricardo tratou dela, o Ricardo esgotou praticamente a minha palestra. Essa crise, ela está atacada onde? Na célula máter da sociedade, que é a família. A partir do momento que se busca destruir a família. Nós vimos agora essa questão do Banco Santander patrocinando uma exposição onde até zoofilia era mostrada para crianças. A que ponto a gente chega? Eu vou abordar mais ela mais adiante. Mas eu vou falar agora da crise econômica. Pode tocar aí, Ferraz. É o nosso Harvey. Né? O Harvey lá nos Estados Unidos, ele destruiu o Houston. E aqui? Começa na Constituição de 88. Aquela de não sei quantos artigos, não sei quantas emendas. A Constituição Cidadã, que regula do alfinete ao foguete, regula o horário de trabalho do bancário, os juros. O artigo 5º, que tem 70 e tantos direitos individuais, né? O falecido Roberto Campos jocosamente dizia que um dos itens lá está dito que todo brasileiro tem direito à vida. Quando ele morresse, a família entraria contra o Estado, porque deixou ele morrer, já que todo mundo tem direito à vida. Né? Cheia da palavra direito e pouquíssima da palavra dever. E aí nós partimos para um ajuste fiscal que ao longo dos últimos 16 anos buscou equilibrar receita e despesa. Porque, minha gente, governo é igual à nossa casa. A gente não pode gastar mais do que ganha. Se eu gasto mais do que ganho, eu vou para o cheque especial. Se eu estouro o cheque especial, eu vou estourar depois o cartão de crédito. E por último, eu vou para o agiota. É igualzinho. E aí, o que aconteceu? Aí entrou essa dupla. Lula 2, que o Lula 1, ele estava controlado pelo Palocci ainda, que agora é um médico frio e calculista. Né? E a doutora Dilma, né? Ela já tinha falido uma loja de R$1,99, faliu o país, foi fácil.
Olha qual era o mote da Dilma: gasto é vida. Então vamos gastar, né? Para que os senhores tenham uma ideia, a senhora tenha uma ideia. Ao longo desse período, os gastos do governo aumentaram 51% acima da inflação. E a arrecadação aumentou 14%. Não pode dar certo. Criar essa nova matriz econômica. Endividamento de famílias e empresas, valorizar o câmbio, as desonerações fiscais, ou seja, primeiro começou com determinados setores tendo um alívio no pagamento dos tributos. A partir daí, todo mundo quer sua sinecura, seu privilégio. Não, eu também quero. De modo que no final das contas ninguém mais estava pagando tributo, ou estava pagando de forma reduzida. E a redução dos juros por decreto. E aí os famosos subsídios. Os explícitos, que são as desonerações, e os implícitos. É o que era BNDES, Caixa, Banco do Brasil. O BNDES captava dinheiro a 13% no mercado e emprestava a meia dúzia. A diferença coberta pelo Tesouro. Mas coberta como? Com dinheiro que o Tesouro tinha? Não, com o título da dívida pública. E aí a dívida foi aumentando. Os senhores sabem quanto está a dívida hoje do PIB? 74% do nosso PIB. São 4,7 trilhões de reais que nós estamos devendo. Prazo é 2022. Em 2022, se nada for feito, o orçamento da União será todo consumido pelas despesas obrigatórias. Próximo. Para cumprir a meta, está aqui o que eu falei, o governo tem que cortar gastos com custeio e investimento, e com isso falta um recurso para saúde, educação, defesa. E em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Próximo. E aí eu trago essa frase do Roberto Campos, uma conclusão parcial, né? Que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada, infelizmente. Essa é a realidade. Próximo. Pode ir, Ferraz, isso aí já... Vamos. Nichos de pobreza... Volta, Ferraz. Perdão. Nichos de pobreza preocupantes aqui no nosso país. A infraestrutura logística. Nós construímos um modelo inicial montado em cima de rodovias, não conseguimos ter a interoperabilidade. Não é possível que com 7.500 quilômetros de costa, com portos, a gente tire uma carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte em lombo de caminhão. Próximo. Bases institucionais do nosso país frágeis. Aplicação desequilibrada das expressões do poder nacional. Só temos 1,2% do comércio mundial. E dependemos de tecnologias alienígenas. Não dominamos todos os ciclos tecnológicos. Defesa e segurança são precárias. E a atividade de inteligência, ela se tornou maldita com o fim do período dos presidentes militares. É chamado de ditadura militar. O período de 1964 a 1985 é deboche. Porque os mesmos que chamam de ditadura militar chamam Fidel Castro de presidente. Próximo. Atores à margem da lei, abrigados em áreas e segmentos carentes da população e em atividades envolvidas pelo Estado. Então aqui estão os dois grandes grupos de bandido que nós temos. Aquele bandido que nos assalta na rua, que rouba o celular, que rouba o carro, que dá um tiro num pai de família na esquina para tirar qualquer troco que o cara tenha, e a turma do colarinho branco. A turma dos 51 milhões. A turma como o nosso Carlos Arthur Nussmann, que tinha mais dinheiro em casa que no banco. Eu acho que ele não confia nos bancos, deve ser algo dessa natureza. Sociedade carente de coesão cívica. Sociedade brasileira está anímica. Ela mal e porcamente ela se robustece para torcer pela seleção brasileira. Ou então sai brigando entre si em qualquer jogo de time de futebol. Crescimento insuficiente e o Estado é partidarizado. O partido assume, ele loteia tudo. Tal ministério é do Cicrano, o outro é do Beltrano e aquilo é porteira aberta. Coloca quem ele quer lá dentro e vamos dar um jeito, de fabricar dinheiro. E aí a gente se lembra sempre daquele personagem do Justo Veríssimo, do Chico Anísio, o Justo Veríssimo,
né? Aquele deputado que só queria uma mamata, uma negociata, é o que nós vemos. Índices preocupantes de corrupção. Próximo. Senhoras e senhores, a polícia vive o pior dos mundos. Se ela age como polícia, reprime, prende, mata, a equipe dos direitos humanos aí, da Maria do Rosário e Jean Willis e outros, né? Randolfo Rodrigues, e por aí afora, vai cair em cima da polícia. Observe e leiam uma página do Globo, qualquer dia da semana. Os senhores encontrarão o seguinte relato. Na comunidade do Pavãozinho, na localidade conhecida como Vietnã, o grupo de policiais estava patrulhando e encontrou marginais armados e houve o confronto. Queriam que houvesse o quê? Que a polícia fugisse e deixasse os marginais armados tomando conta da área. Então a polícia vive o pior dos mundos. Tem que mudar isso. Somos suscetíveis a todas aquelas ameaças transnacionais. Dificuldade para garantir as vias do nosso comércio. A nossa marinha, a nossa força aérea, sucateadas. E o Estado? É caro, minha gente. O Estado é muito caro. Somos extremamente burocratizados. Em tempos de tecnologia, intenso uso da tecnologia de informação e comunicações, ainda tem carimbo, hein? Ainda tem carimbo. Corporativista em alguns segmentos do funcionalismo. É só o privilégio. Valorização assimétrica de servidores e práticas obsoletas na máquina pública. Os padrões de referência são os países mais desenvolvidos. Nós não vamos nos basear na Somália. Não vamos nos basear no Sudão. O nosso povo, ele quer o quê? Ele quer um padrão FIFA, né? É o padrão FIFA, que foi cunhado. O cidadão cliente hoje, ele não aceita mais ser tratado como uma pessoa de segunda categoria. Se ele paga imposto, ele quer a restituição daquele imposto. Se ele paga IPVA, ele quer rua calçada, ele quer estrada que não seja esburacada, né? Ele quer segurança. A extensão dos direitos sociais aumentou, né? Nós tínhamos a massa dos excluídos, é um fator desestabilizador. Tem que entender isso. E há uma reação à cultura burocrática e à má qualidade do serviço público. O servidor público, o próprio nome está dizendo, ele tem que entender que ele presta serviço à comunidade. Ele não está fazendo favor para ninguém.